Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para compartilhar uma reflexão com todos nós. Tito, capítulo 2, o versículo de número 1 da nossa meditação, diz assim: Tu, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo aconselhando Timóteo a falar de acordo com a sã doutrina, ok? Eu quero refletir hoje com vocês numa palavra subordinada ao tema, um veneno chamado heresia. Um veneno chamado heresia. O perigo das heresias. Estamos vivendo um tempo tão difícil, aonde muitos ensinos estão sendo liberados no seio da igreja, dizendo ser palavra de Deus, mas de palavra de Deus não tem nada. Então Paulo vai orientar Tito para procurar falar da sã doutrina. A palavra sã significa saudável. Então Paulo está orientando Tito para procurar ensinar aquilo que é saudável, doutrina sã, ensinamento são, tá bom? A palavra heresia, este vocábulo significa doutrinas falsas que vêm de fora para dentro das igrejas, e as doutrinas falsificadas que surgem do meio do povo de Deus. As doutrinas falsas são produzidas por seitas e religiões, que são as doutrinas externas, vêm de fora para dentro. As doutrinas falsificadas surgem no meio do povo de Deus e resulta na mistura do mal com o bem, do certo com o errado, da mentira com a verdade, misturando as doutrinas dos homens, do inimigo com a palavra de Deus. Então cabe a nós como noiva saber detectar, discernir, quais são os ensinamentos de Deus, os ensinamentos dos homens e os ensinamentos diabólicos. E agora, com a ajuda do bendito Espírito Santo, eu quero mostrar para vocês os 3 tipos de fontes, de origens, de ensinos que é relatado na Bíblia. As 3 fontes da onde provém os ensinos, as 3 origens. A primeira origem é a origem divina. Atos 20, 27, Paulo aconselhando os presbíteros, olha o que ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Livro de Atos, capítulo 20, verso 27. A palavra conselho aqui, de Deus, significa doutrina de Deus, ensinamentos de Deus. Então Paulo está dizendo naquela reunião com os anciãos, com os bispos, com os presbíteros, que ele nunca tinha deixado de anunciar todos os ensinamentos de Deus. A primeira origem é a origem divina, e é essa origem divina que nós temos que se deter. É nessa origem divina que nós temos que buscar os ensinamentos que nós vamos trazer para a igreja. Precisam ser ensinamentos saudáveis para crescimento espiritual dos escolhidos de Deus, para crescimento espiritual do povo de Deus, para maturidade do povo de Deus. É nessa fonte que nós temos que buscar, na origem divina, buscar em Deus os ensinamentos de Deus, os conselhos de Deus, porque só assim nós como cristãos alcançaremos um nível de maturidade em Deus e compreenderemos
de forma clara quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus, que segundo a palavra de Paulo é boa, perfeita e agradável para todos nós. Ainda falando da origem divina, olha o que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi anunciada. Então aqui Pedro está dizendo que toda carne é como uma erva, é como uma planta que se seca e morre. A glória humana, a glória do homem é a mesma coisa, é como a flor da erva que se seca e cai. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E o apóstolo Pedro vai dizer, e esta é a palavra que foi anunciada a vós, ou seja, a palavra de Deus. É a palavra de Deus genuína, sem mistura, que precisa ser ensinado. O próprio Pedro, ele diz que nós temos que procurar a palavra como um leite racional, puro, ou seja, sem mistura. É a palavra de Deus que tem que nos nortear, é a palavra de Deus que tem que nos conduzir, é os ensinamentos de Deus para que nós possamos ter uma vida espiritual sã, para que possamos ter uma vida espiritual saudável, porque doutrina sã gera cristão sã, igreja sã. Doutrina falsificada gera cristãos falsificados, gera adoradores falsos. Por isso João escreveu as palavras de Jesus à samaritana, quando ele diz: o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, se o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. E quem são os falsos? São aqueles que são gerados por doutrinas falsas, falsificadas, ok? Então, aí olha só, ainda falando da origem divina, Tito 2:1, que eu usei como base. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, ensina o que é saudável, ensina o que gera vida, ensina o que vai gerar crescimento, edificação, fortalecimento, fé. Nós precisamos ensinar o que é saudável e não trazer alimentos falsificados para o povo, que não traz edificação nenhuma, quando não traz um emocionalismo momentâneo e passou aquele momento, já era. Agora veremos a segunda origem, a origem humana. A primeira fonte destacada na Bíblia é a fonte divina, a origem divina, ensinamento de Deus. A segunda fonte, a segunda origem que a Bíblia retrata é a fonte humana, doutrina de homens. Olha o que está em Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então veja bem, que Deus aqui nesta feita está usando Isaías para exortar a tribo de Judá, que louvava a Deus com a boca, mas o coração estava longe. Por que o coração estava longe de Deus? Porque o temor dele estava pautado em mandamentos de homem. O temor do povo estava embasado em ensinamentos humanos. Eles foram instruídos assim. Então hoje tem muitos ensinamentos de homens dentro da igreja. Ensinamentos que têm a sua origem no homem, não é ensinamento de Deus.
não é doutrina de Deus, não é doutrina saudável. E se o homem, na sua natureza, ele é pecaminoso, como é que ele pode ter um ensinamento saudável para transmitir para alguém? E infelizmente não são poucas as pessoas que são conduzidas por ensinamento de homens. Eu não estou aqui, invalidando as experiências que os grandes homens de Deus têm, eu também tenho, mas eu não posso usar de uma experiência pessoal minha com Deus e formar uma doutrina em cima de uma experiência, ainda que essa experiência seja transcendental. Eu não posso usar de uma experiência pessoal e particular e em cima dessa experiência formar uma doutrina para conduzir pessoas. Isso é levar pessoas para o engano, é o veneno da heresia. É o veneno da heresia. Olha o que Mateus 16:6, Jesus aconselha o povo. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. A palavra fermento aqui significa os falsos ensinos. Então Jesus está advertindo e dizendo: acautelai-vos, ficai esperto com os ensinamentos, como fermento dos fariseus e dos saduceus, porque o fermento, se você for estudar a cultura judaica, o fermento não faz parte da culinária da cultura judaica. Tanto é que o pão que era usado era pão ázimo, sem fermento, era só óleo, água e sal. Porque o fermento representa um crescimento artificial. Na nossa culinária é usado o fermento. Por que as pessoas que fazem bolo colocam o fermento? Porque faz o bolo crescer. Mas é um crescimento artificial. Então Jesus está dizendo: fica esperto com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus, que traz um crescimento artificial. Então os ensinamentos dos homens, e aqui Jesus está falando dos fariseus e saduceus, as duas principais seitas do judaísmo que perseguiu o ministério de Jesus, ele está dizendo que o ensinamento do homem traz um crescimento artificial. O que vai levar a gente a morar no céu, o que vai fazer a gente herdar a vida eterna, não é ensinamento de homens, não, é o ensinamento de Jesus Cristo, é o ensinamento da palavra. Então é diferente uma igreja que ela cresceu e uma igreja que está inchada, com falsos ensinamentos. Olha o que Jesus ainda diz no capítulo 23 de Mateus, verso 24 e 25, quando ele está ali confrontando os fariseus. Capítulo 23 de Mateus é um confronto de Jesus com essa seita chamada farisaísmo, ou fariseu, como você queira. Condutores cegos, versículo 24 e 25, condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então ele vai confrontar os fariseus, que era guiado por doutrina de homens. Eles coavam um mosquito, engoliam um camelo. Nessa expressão, Jesus está deixando bem claro o seguinte: vocês se importam com coisa tão pequena como um mosquito, que não interfere em nada na vida espiritual de alguém, e engole camelo, engole coisas irrelevantes dos ensinamentos de Deus, que promove um crescimento espiritual para as pessoas. Assim é a doutrina dos homens, assim são as seitas e heresias. Se preocupa muito com o exterior, coa mosquito e engole camelo. Você vai ver que os fariseus, eles se preocupavam com coisa tão pequena que não significava nada no relacionamento do homem com Deus, que uma certa feita, Jesus e os discípulos foram comer sem lavar a mão. Aquilo ali foi escândalo para eles. Eles disseram: nossa, mas vocês não lavam a mão para comer, segundo a tradição? Então Jesus vai dizer para eles que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora.
Ele estava tão preocupado em lavar a mão. Isso é higiene pessoal. Nós temos que ter higiene pessoal. Ainda mais agora, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Temos que lavar a mão, sim. Mas alguém deixa de ir para o céu porque come sem lavar a mão? Alguém deixa de ir para o céu porque come sem fazer uma higiene pessoal? Se a pessoa ficar sem tomar um banho, ela vai deixar de ir para o céu por causa disso? Então vocês veem que ele escoava mosquito e engolia camelo, ou seja, se prendia a pequenos detalhes, minutos, e aquilo que era relevante, aquilo que era importante, o amor, a misericórdia, a justiça, eles não praticavam. E aí eles vão dizer, aí a Bíblia vai dizer que eles davam o dízimo de tudo, do coentro, do cominho, do endo, que era ervas, temperos, né? E Jesus falou assim, é verdade, vocês têm que fazer isso, mas não esqueçais aquela, ou seja, tem que dar o dízimo sim, mas não esquece o amor, a misericórdia, amar o próximo, a misericórdia, ajudar quem precisa, a justiça de Deus. Então eles se prendiam em coisas pequenas e deixavam coisas importantes passar batido. Isso é ensinamento de homem. Ensinamento de homem se prende em coisas que não vai trazer edificação, crescimento e desenvolvimento nenhum na vida espiritual do ser humano. Isso é heresia, isso é seita. O veneno chamado heresia. E a terceira fonte, para mim já ir terminando aqui essa reflexão, isso estava ardendo no meu espírito, e vocês já me acompanham faz um tempo, eu procuro ser o mais fiel que eu posso dentro das Escrituras. Eu amo a palavra, e como eu sei que tem inúmeras pessoas também que amam a palavra, e os tempos estão difíceis, estamos vendo cada ensinamento aí, estamos vendo pessoas ensinando coisas que não tem base bíblica nenhuma, a heresia está entrando no seio das nossas igrejas, até supostos líderes ensinando coisas que Jesus não ensinou, ensinando coisas para o povo que Jesus nunca se preocupou de ensinar. A terceira fonte, a terceira origem é a origem diabólica. Então a primeira origem é a origem divina, a doutrina de Deus. A segunda origem é a origem humana, a doutrina dos homens. E a terceira origem é a origem diabólica, a doutrina de demônios. Olha o que está em a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o verso 1 e 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, desviarão da fé. A palavra se apostatar é se desviar. Então Paulo estava dizendo que nos últimos tempos, alguns se desviariam da fé genuína em Jesus Cristo, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, que chegaria um tempo que as pessoas se desviariam da fé e começaria a dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Então a terceira origem, a terceira fonte de doutrina é a doutrina diabólica, doutrina demoníaca, doutrina que tem a sua fonte nas trevas. E se nós não ficarmos espertos com isso, esses ensinamentos entram dentro das nossas igrejas. Ensinamentos que proíbem o casamento, como Paulo deu o exemplo aqui. O casamento, hoje existem religiões que proíbem o casamento. O sacerdote não pode casar, a sacerdotisa não pode casar, como se a castidade fosse uma exigência de Deus para ir morar no céu um dia, como se a castidade fosse uma exigência de Deus para levar uma vida santa, totalmente contra os princípios da palavra. É só a gente voltar lá na origem de tudo.
tudo. Lá no Éden, quando Deus fez o homem, fez a mulher, Deus delegou ao homem uma palavra. Deus deu uma palavra para Adão, e a palavra foi essa: crescei e multiplicai. A palavra era essa: deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a uma varoa e tornar-se-á uma só carne. Ou seja, o homem deixará o pai, deixará a mãe, juntar-se-á a uma esposa, uma mulher, e crescia e se multiplicaria, para dar continuidade, aleluia, na multiplicação dos seres humanos. Então, religiões que proíbem o casamento está indo contra o princípio da palavra, e isso é demoníaco. Essa fonte é fonte diabólica. Quantos ensinamentos nós estamos vendo aí que são ensinamentos totalmente antibíblicos, totalmente fora daquilo que a palavra ensina, daquilo que Jesus ensinou. Então nós temos que tomar cuidado, com as heresias. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas acreditam em tudo que sai nas plataformas digitais, nas redes sociais, pessoas que interpretam a Bíblia a seu bel prazer de uma forma distorcida e cometem pecado gravíssimos. O perigo da heresia, um veneno chamado heresia. Por isso, vou voltar a dizer o que eu disse no início da reflexão. Por isso necessitamos de discernimento, para saber detectar quando o ensino é de Deus. Nós temos que ter esse discernimento. Isso é um dom que o Espírito Santo deu para a igreja. Quando nós vamos para 1 Coríntios 12, lá está relacionado os dons espirituais, e lá tem um dom chamado discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Não é qualquer profecia que é de Deus, que é Deus falando. Não é qualquer ensino que é Deus falando. E por isso nós precisamos do discernimento, para saber se é Deus que está falando, se aquela doutrina está embasada em Deus, se é ensinamento de homem ou se é ensinamento de demônios. E por isso o discernimento de espírito é importante. Eu aconselho você, como igreja, busque o discernimento de espírito e não engula qualquer tipo de ensinamento que você escutar, assistir ou te falarem. Uma coisa que eu tenho dito para os nossos alunos no nosso núcleo teológico, eu tenho falado isso para os nossos alunos, que nós temos que pesquisar a fonte da origem das coisas. E isso não é só para doutrina, tá, gente? Isso não é só para ensinamento. Você vai ler um livro, vê qual é a fonte, vê qual é a casa publicadora, vê qual é a editora, para que você, nem tudo é fonte em Deus, nem tudo é fonte em Deus. Às vezes você está lendo um livro psicografado aí, que supostamente foi um espírito que mandou a pessoa escrever, e está achando que é de Deus. Às vezes você está lendo um livro aí que a origem é no demônio, e você está... Porque às vezes o inimigo ele vem com as suas estratégias atrás de situações que parece que é Deus falando. Então você vai ler um livro, procure saber qual é a origem desse livro. Você vai assistir um filme, procure saber qual é a origem desse filme. Eu lembro que outro dia nós estávamos, um testemunho pessoal, eu lembro que outro dia nós estávamos assistindo, eu estava num período aqui, com a família aqui, na Netflix, para assistir um filme, e aí eu vi um filme que tinha um título interessante e cliquei em cima, assisti alguns minutinhos, depois nós fomos ver, era um filme que a sua origem era o espiritismo. E nós achamos que era de Deus, que era filme gospel. Aí logo, é claro, nós já tiramos. Então nós temos que saber a origem. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que vem em nome do bem é do bem. Nem tudo que se coloca o nome de Deus na frente é verdadeiramente Deus falando.
vem de Deus, sua origem vem de Deus, nem tudo. Você lembra que quando Paulo entrou em Filipos, uma moça saiu por muitos dias, está lá em Atos 16, ele e Silas, saiu gritando atrás dele: esses homens que vos anunciam a salvação são verdadeiros servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que aquela mulher fez aquilo por muitos dias. Paulo ficou irritado no espírito. A ira santa tomou conta de Paulo, se é que existe ira santa, né, gente? Olha aí, oh meu Pai, sangue de Jesus tem poder. E Paulo olha para aquela mulher e não repreende a mulher, porque ele detectou que aquelas palavras não tinham origem em Deus, e disse: sai dela, espírito imundo. E o espírito maligno foi exposto àquela mulher. Então ele soube detectar que aquilo era, ele conseguiu discernir que aquilo era uma obra maligna. E aí o texto diz que eles foram presos, chicoteados em praça pública, açoitados, rasgaram suas roupas e jogaram eles no cárcere inferior. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, e Deus enviou um terremoto e livrou eles. E ali o que entrou em ação? O discernimento de espírito. Então, em nome de Jesus, que possamos buscar esse discernimento. Querido, se você tem alguém que te instrui na palavra de Deus, se você tem um amigo, se você tem um pastor, se você tem um líder que te instrui na palavra de Deus verdadeiramente, valorize essa pessoa, porque os ensinamentos, a sã doutrina está cada vez mais escassa. Por isso valorize, ore por essas pessoas, honre essas pessoas, porque os dias são maus e muitas heresias têm vindo de fora, religiões externas, mas muitas doutrinas falsificadas têm saído do nosso meio, e nós temos que tomar cuidado com isso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos buscar em Deus o discernimento para não ser enganado por doutrina de homens e nem doutrina de demônios, mas o que verdadeiramente possa guiar a nossa vida seja as sagradas escrituras. Jesus diz: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Deus te abençoe. Permita orar por você. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, nós te glorificamos e te exaltamos por esse momento. Dai-nos o discernimento de espírito que precisamos e nos cubra debaixo do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você puder e quiser, compartilha com alguém essa reflexão. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo, Pastor Antônio Prado, ativa o sininho, dá um like e nos ajude. Em nome de Jesus, até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.